Trabalhar na Espanha em 2026. Salários, vagas e o que ninguém te conta. A Espanha vive um momento contraditório. Desemprego ainda elevado, mas forte geração de empregos. E escassez de mão de obra em setores específicos. Entender essa contradição é o que separa quem consegue uma vaga real de quem não nutre uma expectativa vaga. Você já deve ter ouvido duas versões completamente diferentes sobre a Espanha. Uma diz que o país está cheio de vagas, contratando estrangeiros e crescendo mais que qualquer outro país da União Europeia. A outra diz que o desemprego por lá é um dos mais altos da Europa. As duas informações verdadeiras ao mesmo tempo. E entender por que é exatamente o que vai te ajudar a saber se vale a pena apostar no mercado de trabalho espanhol em 2026. Esse vídeo é para quem já pensou em se mudar para a Espanha, mas trava justamente na pergunta mais prática de todas: vou conseguir trabalho lá? Vamos analisar os números mais recentes, os setores que realmente já estão contratando, quanto se ganha de verdade e principalmente os caminhos legais para trabalhar no país. E já adianto, não existe fórmula mágica. Existe planejamento, idioma, direcionamento certo e paciência com a burocracia. Vamos começar pelos números, porque eles contam uma história interessante. No início de 2026, a taxa de desemprego na Espanha girava perto de 9,8%, das mais altas da União Europeia, atrás apenas da Finlândia. Mas no primeiro trimestre, esse número subiu para algo perto de 10,8%, o que é normal. É um comportamento sazonal, já que o mercado sempre esfria depois do período de férias do verão europeu. Ao mesmo tempo, e aqui está o paradoxo, a Espanha foi responsável por mais de metade de todo o emprego líquido criado na União Europeia em 2025. Ou seja, o país está gerando emprego em ritmo acelerado, mesmo com uma taxa de desemprego alta. Como isso é possível? Porque o desemprego espanhol tem raízes estruturais antigas, herdadas da crise de 2008, e afeta principalmente alguns grupos e regiões específicas. Enquanto isso, em paralelo, existe uma escassez real de mão de obra qualificada em setores como tecnologia, saúde, construção civil, logística, hotelaria e operações de máquinas e transporte. O governo espanhol, através do Serviço Público de Emprego, publica trimestralmente uma lista oficial de profissões com falta de trabalhadores. Isso já é uma pista valiosa. Se você atua em uma área que aparece nesta lista, seu processo de contratação e de autorização de trabalho tende a ser mais rápido. E quanto se ganha? O salário mínimo interprofissional em 2026 está fixado em 1.221 euros brutos, 14 parcelas, ou seja, 2 salários extras, geralmente em julho e no Natal, convertendo para uma base de 12 meses, isso equivale a cerca de 1.424 euros mensais. Para profissionais qualificados, a média sobe consideravelmente, entre 25 e 30 mil euros brutos por ano, o que pode significar entre 1.500 a 2.200 euros líquidos por mês, dependendo da carga e da área de experiência. Madrid e Barcelona costumam pagar salários de 10 a 20% acima da média nacional, mas também tem custo de vida mais alto, principalmente no aluguel. Um ponto importante: não existe salário mínimo diferente para estrangeiros. Quem tem contrato legal no país recebe, no mínimo, o mesmo SMI que qualquer trabalhador espanhol. Agora, sobre a parte que mais gera dúvida: como um brasileiro consegue trabalhar legalmente na Espanha? O caminho mais comum é conseguir uma oferta de emprego, muitas vezes ainda no Brasil, e a partir daí a empresa espanhola solicita autorização de residência e trabalho. Esse processo costuma ser bem mais ágil em setores com escassez declarada de profissionais como construção e hotelaria. Também existem outros caminhos, como o visto de nômade digital para quem trabalha remotamente para empresas fora da Espanha, e o arraigo, que é a regularização depois de um período de permanência no país. Também existem outros caminhos, como o visto de nômade digital,
para quem trabalha remotamente para empresas fora da Espanha, e o arraigo, que é a regularização depois de um período de permanência no país. Mas isso é um tema para outro vídeo, porque envolve regras próprias. E se você quer receber informações mais práticas sobre imigração, oportunidades e mudança que podem impactar quem vive ou pretende viver fora do Brasil, a revista Imigrar também tem a Imigrar Insider, nossa newsletter para brasileiros e latino-americanos que querem trabalhar e integrar-se na Europa e nos Estados Unidos. O link está na descrição e o QR Code na tela. É gratuito. Vale destacar também quem tende a ter mais dificuldades nesse mercado. Profissionais sem qualificação específicas, sem domínio do espanhol e sem uma rede de contatos no país costumam disputar as vagas mais concorridas, geralmente em turismo, comércio e hotelaria. Setores que empregam muito, mas que também têm alta rotatividade e salários próximos do mínimo. Já quem fala inglês fluente consegue outra porta de entrada. A Espanha funciona como polo de empresas internacionais, especialmente em tecnologia. Isso abre vagas em atendimento ao cliente e áreas técnicas mesmo para quem ainda não está aprendendo espanhol. Outro ponto que vale reforçar, a comunidade brasileira na Espanha já ultrapassa 200 mil pessoas registradas, uma das maiores da União Europeia. Isso significa mais suporte, mais redes de apoio, mas também concorrência em determinados nichos. E para quem pensa em ficar de forma definitiva, vale saber que a Espanha oferece um dos caminhos mais curtos da Europa para a nacionalidade de brasileiros. 2 anos de residência legal, graças aos laços históricos entre os dois países. Então, para quem o mercado de trabalho espanhol faz mais sentido? Para profissionais das áreas com escassez declarada, tecnologia, saúde, construção e logística, e que já têm alguma experiência e disposição para aprender o idioma rapidamente. Também é um dos caminhos para quem trabalha remotamente e pode entrar pelo visto de nômade digital. Quem pode enfrentar mais dificuldades é quem chega sem qualificação definida, sem espanhol e sem um plano financeiro para a segurança para os primeiros meses. Neste caso, o risco de cair nas vagas informais, mal remuneradas ou com jornadas exaustivas é real. Antes de tomar qualquer decisão, pesquise 3 coisas. Se a sua profissão está na lista oficial de ocupações com falta de trabalhadores, qual é o custo de vida real da cidade onde pretende morar e qual autorização de trabalho se aplica ao seu caso específico. O erro mais comum é embarcar para a Espanha sem ter clareza sobre esse último ponto, porque sem autorização de trabalho válida, mesmo com uma boa oferta de emprego, o processo pode travar por meses. No fim, o mercado de trabalho espanhol não é nenhum paraíso que algumas redes sociais vendem, nem o cenário impossível que os números de desemprego surgem à primeira vista. É um mercado real, com oportunidades concretas para quem se prepara, com desafios reais para quem improvisa. E para quem quer acompanhar esse tipo de informação com mais profundidade, é na Imigrar Insider. Reúne conteúdos e atualizações para quem está planejando sua vida no exterior ou já vive fora do Brasil. Agora queremos saber se você já pensou em trabalhar na Espanha. Em qual área e qual a sua maior dúvida até agora? Deixe nos comentários. Inscreva-se na revista Imigrar. Acompanhe também a Imigrar Insider para receber mais informações sobre viver, trabalhar e integrar-se no exterior. Inscreva-se no canal Revista Imigrar para não perder os próximos vídeos sobre imigração para a Espanha, Portugal, Bélgica, Estados Unidos e Canadá. Deixe nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre trabalhar na Espanha. E assine a Imigrar Insider para receber conteúdos mais profundos direto no seu e-mail. As regras de imigração, trabalho e residência podem mudar. Os dados de salário mínimo, taxa de desemprego e listas de profissões em falta apresentados neste roteiro são referentes a 2026 e sujeitos a atualizações. Consulte sempre as fontes oficiais como o Serviço Público de Emprego Estadual, o CEP,
e o Ministério do Trabalho da Espanha. E, quando necessário, profissionais qualificados antes de tomar qualquer decisão. E não se esqueça, antes, durante e depois da imigração, Revista Imigrar. revistaimigrar.com. Até a próxima.